Senhor presidente, senhores deputados, o assunto que me traz à tribuna nesta manhã diz respeito à nossa investigação da CPI da pedofilia. E, deputado Bellarmino, senhores deputados, amigos da imprensa, nós recebemos um ofício, no final da semana passada, enviado à CPI pelo Banco do Brasil, que me causou estranheza, para não dizer perplexidade. Foi pedido ao Banco do Brasil a quebra de sigilo bancário da Prefeitura Municipal de Coari, do prefeito em exercício, do prefeito encarcerado e de deputados e de advogados que prestam serviço àquela prefeitura. O Banco do Brasil, no primeiro momento, nos enviou essas informações, mas, assim como tinha acontecido anteriormente com o Bradesco, nos enviou de maneira desorganizada e atabalhoada. Como a documentação do Bradesco era uma documentação muito grande e extensa, quando nós começamos a verificar a do Banco do Brasil, percebemos que estava da mesma forma. Enviamos um ofício para a Superintendência Estadual do Banco do Brasil, para que essas informações viessem da maneira que nós queríamos. E aí nos causou estranheza esse ofício, quando o Banco do Brasil diz que, nada obstante o nosso maior intuito de atender a esta Casa Legislativa Estadual, encontramos-nos obstaculizados em face de que as partes beneficiárias dos valores repassados pela Prefeitura Municipal de Coari, no período do que se cuida, a par de não constarem do objeto da CPI, não tiveram, por esta, quebrado seus sigilos bancários, estando, portanto, sobre o manto da proteção legal por serem, em princípio, terceiros na relação investigativa. Eu quero dizer, senhores deputados, para o superintendente estadual do Banco do Brasil, que esse ofício que ele enviou para a CPI nada mais passa, para mim, a imagem de uma brincadeira de um banco oficial do governo brasileiro, da nação brasileira, que não está correspondendo com a realidade dos fatos e que também não quer colaborar com a investigação dessa CPI. Quem decide, deputado Luiz Castro, quem deve ser investigado ou não é a CPI, não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição bancária. A essas instituições bancárias cabe, única e exclusivamente, responder o que nós estamos pedindo. A lei nos garante isso. A lei nos faculta essa possibilidade, Constituição Federal, Estadual e qualquer outra que eles queiram imaginar. Causa-nos estranheza, tendo em vista que o Banco do Brasil é uma instituição federal, nacional, portanto, sendo administrada pelo governo que há 12 anos está nesse país e que, nesse momento, estranhamente, começa a se negar a colaborar com o que a CPI quer fazer, que é uma investigação correta, concreta, sem pirotecnia, como disse desde o começo da existência da CPI, porém sem se arredar da sua necessidade atual. E a necessidade atual que nós temos é saber para quem foram pagos milhões e milhões da Prefeitura de Coari. E eu posso afiançar para os senhores e para as senhoras que, a partir do momento que essa investigação chegue a um fato concreto de que esse dinheiro não foi usado para que as crianças e o futuro das crianças de Coari, não só de Coari, como do estado do Amazonas como um todo, seja vilipendiado, nós seremos os primeiros aqui a dizer: aqui não houve nada. Mas, sem essa documentação na mão, vocês vão ter que entender que as primeiras pessoas citadas no relatório dessa CPI terão que ser a diretoria estadual do Banco do Brasil no estado do Amazonas, pela incompetência
que eles têm de questionar o pedido que está sendo feito. Ouço em a parte o deputado Luiz Castro. Deputado Abdala, eu fico impressionado porque, com a leitura do expediente do Banco do Brasil, dirigido à CPI, fica patente o desrespeito, o desconhecimento do que é uma comissão parlamentar de inquérito, dos poderes que essa comissão tem, das prerrogativas que essa comissão tem de investigação, porque chegam ao desplante de colocar que não é objeto da CPI, quando a própria CPI aprovou, e aprovou de forma muito clara, que está buscando as informações sobre as movimentações bancárias da Prefeitura de Quari com pessoas especificadas e que estão no rol dos suspeitos de apoiar, de participar do esquema de pedofilia e de corrupção. Foi aprovado pelos 5 membros da CPI. A quebra do sigilo, portanto, é uma garantia constitucional que as CPIs têm. Nós não inventamos nada e o Banco do Brasil simplesmente tem que cumprir. E, deputado Abdala, tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica deveriam ser os primeiros a ter o interesse de cumprir esse desiderato. São instituições, quer queiramos ou não reconhecer, de propriedade da sociedade. E agora temos o paradoxo que o Bradesco finalmente cumpriu o seu desiderato com os detalhes que a CPI precisa para investigar as contas e os possíveis repasses para os suspeitos, mas o Banco do Brasil e a Caixa estão recalcitrantes. A Caixa pedindo prazo e mais prazo, literalmente empurrando com a barriga, deputado Abdala, no cumprimento de um dever que todos nós sabemos que um extrato bancário, movimentação bancária, em 2, 3 dias, com o nível de informatização que essas instituições têm no Brasil, que é de nível de primeiro mundo, nós sabemos, em 2, 3 dias essas informações estariam aqui, é só uma questão de querer. Portanto, nós precisamos colocar com clareza que esta comissão parlamentar de inquérito está simplesmente cumprindo o seu desiderato, o seu dever constitucional. Concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Eu entendo que, se uma resposta rápida não vier, temos que acionar a Justiça com mandato de segurança e, se necessário, constranger os superintendentes dessas 2 instituições para que eles compreendam, constranger legalmente, sem nenhum tipo de difamação, adotar as medidas de constrangimento legal, inclusive de chamamento, se for necessário, coercitivo aqui à CPI, com chamamento coercitivo dessas autoridades, porque eles estão desrespeitando as prerrogativas da CPI. E por que tanto medo de investigar esse esquema de corrupção? Porque eu não entendo, deputado Abdala, me parece que existe uma força oculta, uma força aí que não se consegue compreender, como o Jânio Quadros falava, as forças ocultas. O que está fazendo essas 2 instituições, que deveriam ser exemplares, estarem postergando informações que já deviam estar aqui com a CPI há mais de 2 meses? Muito obrigado, senhor presidente. Ouço em uma parte o deputado Marco Antônio Chico Preto. Deputado Luiz, não tome como uma afronta o que vou dizer, mas eu acho que Vossa Excelência foi eufêmico. Foi objetivo, mas acho que a CPI, nesse momento, que está investida de poderes próprios da autoridade judicial, deve reiterar o pedido e, caso uma nova negativa, que Vossa Excelência solicite ao Poder Judiciário a prisão. Isso é desobediência civil, isso é obstrução dos trabalhos da CPI. O senhor foi mais explícito do que eu. Solicite a prisão do superintendente do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não é uma empresa, não é uma taberna de esquina que a gente encontra a rodo no estado do Amazonas. O Banco do Brasil é uma instituição que tem uma procuradoria jurídica capaz o suficiente de orientar o superintendente do Banco do Brasil para dizer que, caso ele não cumpra a solicitação de uma CPI regularmente instalada no Poder Legislativo do Estado do Amazonas, ele é passivo de ser preso. A Procuradoria do Banco do Brasil já deve ter orientado
portanto, o Poder Legislativo, que neste caso é representado por Vossa Excelência, perante essa relação com o Banco do Brasil, não pode ser desmoralizado por uma manifestação por parte do Banco do Brasil em negar informações que a Comissão Parlamentar de Inquérito solicita e que tem a ver com o objeto da comissão. Vossa Excelência não está pedindo o saldo da conta bancária dos vereadores de Coari. Vossa Excelência não está pedindo o saldo da conta bancária do comércio de Coari. Vossa Excelência está pedindo o saldo da conta bancária e as movimentações da Prefeitura Municipal de Coari, que é objeto da investigação. Portanto, eu não sou tão tolerante, nesse caso específico, como foi o deputado Luiz, que falou, mas foi eufêmico, tem que pedir a prisão. Esqueça o português, claro. Eu já fui presidente de comissão parlamentar de inquérito e lancei mão desse expediente quando da negativa da presença de um superintendente da extinta Teleamazon, onde a Câmara Municipal investigava a prestação do serviço da Teleamazon na década de 90 do superintendente da empresa que sucedeu a Teleamazon. Eu não me lembro qual foi a época, mas era o superintendente da empresa que havia sucedido o patrimônio, havia assumido o patrimônio da Teleamazon, Telemar. E o superintendente da Telemar não veio a uma convocação da CPI para explicações. Não houve a segunda vez. Não houve a segunda negativa. Quando ele veio, ele já veio conduzido, escoltado pela ROCAN para prestar esclarecimentos, porque é obstrução clara de um trabalho que tem prazo, que precisa ser célere, e vejo em Vossa Excelência a intenção de dar celeridade e promover os esclarecimentos necessários, mas aí você encontra, como diria o poema, uma pedra no caminho, que é a negativa do superintendente do Banco do Brasil. Venhamos e convenhamos. Então, Vossa Excelência tem, de minha parte, como membro desta Casa, total e restrito apoio político para a decisão que Vossa Excelência venha tomar, em especial essa, de reiterar, e se uma nova negativa venha por parte do Banco do Brasil, que Vossa Excelência não requeira através de mandado de segurança, requeira a prisão civil por desobediência ao cumprimento da legislação vigente, pela obstrução dos trabalhos da CPI, para que sirva de exemplo a filosofia que diz puna um e eduque 100. Então, na hora que Vossa Excelência usar o superintendente do Banco do Brasil, que se nega a mandar essas informações, como exemplo daquilo que pode ou não pode, da responsabilidade que há em torno de uma comissão parlamentar de inquérito, isso serve de pedagogia a outras instituições, a outras autoridades, com relação não só a essa CPI, mas com outras CPIs que possam, num futuro não muito distante, ser alvo de procedimentos aqui nesta Casa. De cumprimento pela firmeza e pelo interesse que Vossa Excelência vem conduzindo esta comissão parlamentar de inquérito aqui na Casa. Acolho a sua parte, deputado Marco Antônio, e reafirmo aqui, mais uma vez, esse ofício já foi reenviado, tanto para o Banco do Brasil como para a Caixa Econômica Federal. Na realidade, a atitude dessas duas instituições, deputado Chico Preto, beira a leviandade. Uma empurrando com a barriga e a outra querendo mudar a Constituição brasileira, a Constituição estadual que nos rege no Amazonas e no Brasil. A Caixa Econômica Federal pediu, no início dos trabalhos da CPI, um prazo de 60 dias. Foi concedido, porque nós tínhamos muito material do Bradesco para averiguar e investigar. Esse prazo acabou e eles agora, na maior disfarçatez do mundo, pediram outro prazo de 60 dias, ao qual nós não concordamos, enviamos esse ofício, e eu não quero crer, deputado Luiz Castro, a despeito da tão
demasiada fama de que o município de Coari tem amizades poderosas e que pode fazer tudo contra todos, eu não quero crer que esta seja a situação, que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estejam recebendo algum tipo de injunção ou ingerência para que não nos enviem esses dados. Eu não quero acreditar nisso, porque isso seria realmente a pior das situações e a pior das histórias. Portanto, quero deixar patente aqui o repúdio da CPI, de todos os seus membros, em relação à atitude tomada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, e avisar a diretoria dessas duas instituições que, em não recebendo as informações que foram pedidas e demandadas por nós nesse ofício, nós tomaremos as medidas mais graves possíveis em relação ao que a CPI pode fazer quando não tem o seu pedido aceito. Era o que eu tinha para hoje, deputado Belarmindo Lins.